O texto que eu vou apresentar aqui hoje, ele dialoga com a pesquisa que estou desenvolvendo agora no doutorado. Na verdade, eu desenvolvo esse texto a partir de um trecho do meu exame de qualificação. Porém, o que eu vou apresentar aqui hoje não vai ser tão centrado no Ricoeur. Procurei trazer uma apresentação mais temática. O título é Existencialismo, Filosofia da Existência e Filosofia da História. O texto é dividido basicamente em duas partes e faço considerações finais em formas de tópicos. Cada uma dessas partes tem uma epígrafe. Então, vou passar a leitura do texto, começando com a primeira epígrafe, que é do Ulisses, de James Joyce, abre aspas, a história é um pesadelo do qual tentamos acordar. Fim de citação. A primeira parte tem como título o existencialismo, o absurdo e a filosofia da história. O existencialismo e as filosofias da existência talvez estejam entre aqueles estilos de pensamento que mais conseguiram romper os muros da academia. Para além dos compêndios filosóficos, os argumentos existencialistas se fizeram presentes na poesia, na teologia e na literatura do século XX. Obras como A Náusea, de Sartre, O Estrangeiro, de Camus, O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, foram um sucesso de público e crítica. Mais do que uma corrente filosófica, o pensamento existencial é uma maneira de pensar a existência humana, seus sentidos e possibilidades. Se o diálogo da filosofia da existência com a literatura e a teologia já foram largamente explorados nos últimos anos, eu penso que ainda há o que avançar no campo da filosofia da história. Portanto, a minha proposta é explorar, ainda que de forma incipiente, quais contribuições o existencialismo e a filosofia da existência podem trazer para as reflexões sobre a categoria de sentido no campo da filosofia da história. Na segunda metade da década de 40, Jean-Paul Sartre figurava como uma estrela cujo brilho irradiava para além dos confins filosóficos na França. E o sucesso da onda existencialista no pós-guerra pode ser interpretado à luz das circunstâncias históricas daquele período. Pois, naquele momento, a sensação era de perda de significação objetiva do mundo e consciência da insensatez da existência. Todavia, é preciso ressaltar que a variedade francesa do existencialismo, na versão defendida por Sartre, não é a única que se encaixa sob o termo existencialismo ou filosofia da existência. Mais do que isso, como o François Dosse aponta, o sucesso de Sartre no cenário francês teve como contrapartida o ocultamento de dois fenômenos correlacionados. O primeiro fenômeno, o pluralismo de correntes filosóficas que reivindicavam a noção de existência. E o segundo fenômeno é a precedência das filosofias da existência, que remontam ao período anterior à Segunda Guerra. E aqui eu me refiro a autores como Karl Jaspers e Martin Heidegger, por exemplo, e Søren Kierkegaard também. Como se sabe, a noção de absurdo figura como um componente notável da filosofia sartriana, sobretudo em sua primeira fase. A ideia de absurdo, presente tanto em Sartre como em Camus, contrapõe-se à crença típica das filosofias modernas da história, segundo a qual existe uma racionalidade subjacente aos fenômenos cujo desenvolvimento histórico estaria caminhando em direção a um aperfeiçoamento progressivo. Sob os efeitos da experiência de duas guerras mundiais e dos crimes contra a humanidade, a leitura da filosofia e da literatura de orientação existencialista buscam evidenciar o absurdo da condição humana e a falta de sentido da história. Para analisar o diálogo possível entre o existencialismo e a filosofia da história, eu vou tomar a literatura como um discurso privilegiado. Nesse sentido, eu subscrevo a leitura de Hayden White, em um texto da década de 60, chamado O Fardo da História,
texto é de 66. E nesse texto, o Hayden White afirma que a literatura existencialista dessa primeira metade do século XX estava inserida em um contexto cultural de hostilidade à história, né? Ou, para ser mais preciso aqui, eu poderia dizer de hostilidade a uma certa concepção de história. Que o meu argumento aqui vai ser de que o existencialismo não é hostil à história em si, mas a uma certa compreensão que nós temos da história. Mas por que existe essa hostilidade? Os estudos históricos ocupavam um papel de destaque na visão de mundo humanista da Belle Époque. Por isso, eles se tornaram um dos alvos mais vilipendiados por aqueles que perderam a fé na capacidade humana de... Paul Valéry, a história é o mais perigoso produto que surgiu da química do intelecto. Ela ensina precisamente coisa alguma. Fecha aspas. Para dar um pouco o clima desse período que era hostil à história. Segundo a interpretação de White, a hostilidade deste período cultural à história tornava-se manifesta principalmente no modo como a figura do historiador era representada nos romances. Então ele cita vários romances que tinham historiadores como personagens e, via de regra, o historiador aparecia como uma figura que mostrava uma sensibilidade reprimida. Então o foco aqui da minha primeira parte vai ser o romance A Náusea, do Jean-Paul Sartre, publicado em 1938. O protagonista desse romance é um historiador, o Antoine de Roquentin. E esse solitário historiador evidencia a incredulidade da primeira fase do pensamento sartriano diante do sentido e da história. O Roquentin é um intelectual com cerca de 30 anos, imerso em uma profunda angústia e perplexidade diante da ausência de sentido da vida. No enredo, ele está escrevendo a biografia do Marquês de Rollebon e ele se dirige para uma cidade chamada Bouville. E nessa viagem se desencadeia toda a crise existencial, histórico que parece incerta, que parece carente de significado. Durante sua estadia na pequena cidade francesa de Bouville, Roquentin começa a ter uma experiência de estranhamento com o mundo. É a náusea. Esse mal-estar se expressa em uma sensação aguda de que as coisas não vão nada bem e conduz à desorientação existencial. Para os meus propósitos aqui, interessa a interpretação segundo a qual a náusea, esse mal-estar existencial, tem em seu horizonte uma quebra entre história e narrativa, um hiato entre existência e aventura. Então isso vai orientar aqui a minha leitura até o final da náusea. Donde nós podemos colocar a seguinte questão: como é possível que a existência seja contraposta à narrativa que se pode fazer dessa mesma existência? Roquentin se ressente de ter vivido apenas histórias, incidentes sem significado intrínseco e não aventuras. Ele queria ter vivido aventuras. Segundo ele, as aventuras estão apenas nos livros. A existência em si, ela é carente de significado. Então, a história, o plano da historicidade parece não ter sentido e a narrativa é que tenta dar sentido à existência. E eu faço então uma citação da náusea. Eu acho que vai esclarecer o que eu estou tentando demonstrar aqui. Abre aspas. Para que o mais banal dos acontecimentos se torne uma aventura, é preciso e basta que nos ponhamos a narrá-lo. É isso que ilude as pessoas. Um homem é sempre um narrador de histórias. Vive rodeado por suas histórias e pelas histórias dos outros. Vê tudo o que lhe acontece através delas e procura viver a sua vida como se a narrasse. E eu sublinho agora a parte final da citação. Mas é preciso escolher: viver ou narrar.
Dito isso, eu vou procurar explicitar qual é o pressuposto subjacente à filosofia sartriana que foi enunciada nessas palavras que eu acabei de citar. Ora, o pressuposto existe um abismo entre história e narrativa, existe uma cisão entre existência e aventura. E por que existe esse ato? Na minha interpretação, essa fenda repousa na ausência de sentido da vida e da história. É por isso que o Sartre chega a essas conclusões que ele enuncia pelo Roquentin. Para o Sartre, a existência é entendida como um amontoado de contingências sem significado, já que não há nenhum projeto que permita delimitar o início ou o fim de uma experiência. Todos os dias são igualmente enfadonhos. E eu faço aqui mais uma citação da Náusea, abre aspas. Quando se vive, nada acontece. Os cenários mudam, as pessoas entram e saem, eis tudo. Nunca há começos. Os dias se sucedem aos dias, sem rima nem razão. É uma soma monótona e interminável. De quando em quando se procede a um total parcial, dizendo: faz 3 anos que eu viajo, 3 anos que eu estou em Bouville, mas isso também não é um fim real. Depois disso, o desfile recomeça. E voltamos a fazer as contas das horas e dos dias. Segunda, terça, quarta, abril, maio, junho, 1924, 1925, 1926, fim de citação. Então fica bem claro aqui que o Sartre está tentando evidenciar a falta de sentido da experiência. Na minha interpretação, a principal implicação dessa reflexão se configura como uma objeção contra a teleologia no plano da existência humana. A contingência e a falta de sentido da vida impedem que hajam começos e fins reais nas experiências. Apenas no plano narrativo, a existência pode ser configurada como uma aventura em que há um desígnio, desde o princípio, a se realizar na história. Segundo Sartre, apenas na narrativa é que existe um fim significativo para dar sentido ao amontoado de eventos. A fissura entre a história, enquanto processo dos acontecimentos humanos, e a narração revela a gratuidade da existência. Nessa perspectiva sartriana, não há nenhuma necessidade que ligue o anterior ao posterior. Não existe nenhum enredo pré-estabelecido para a história, não há razão de ser para nada. O estudioso John Davenport, em suas pesquisas sobre o conceito de identidade narrativa, frisa que a posição de Sartre e de outros existencialistas contribuiu para que as histórias de vida fossem concebidas como ficções, visto que as vidas reais seriam mais fragmentadas, episódicas e descontínuas do que as narrativas mostram. Para o Davenport, a perspectiva sartriana, mostrada na Náusea, está na base do construtivismo ficcionalista, no que diz respeito ao problema da identidade. Nessa perspectiva, existe uma descontinuidade entre a narrativa e a realidade, que nós podemos traduzir no adágio: as histórias são vividas, não são narradas. Palavras semelhantes a essas nós podemos encontrar em nomes da envergadura de Hayden White, Lévi-Strauss, Louis Mink. Essa separação, uma coisa é viver a história, outra coisa é narrar. Na base de tudo isso, segundo Davenport, está essa perspectiva inaugurada pelo Sartre, na Náusea. O construtivismo entende que a estrutura formal da narrativa, que contém início, meio, fim, enredo, narrador e personagens, não teria nenhuma correspondência com o modo como as experiências são vividas. Bom, eu espero que tenha ficado claro, então, que o levante do Sartre não é contra a história em si, mas contra uma das formas pelas quais a história foi entendida, como se fosse um processo racional, cheio de sentido, bem encadeado, desprovido de contingências, porque alguns comentadores chegam a dividir a obra do Sartre em 2 momentos,
né, colocando a náusea e o seria o nada como os símbolos da primeira fase, para dizer que o Sartre teria se aberto para a história somente numa segunda fase, né, a partir da aproximação dele com o marxismo e para uma concepção mais dialética de história. Então, o que eu tentei mostrar é que, nessa primeira fase, o Sartre tem sim uma abertura para a história, mas uma abertura crítica. Ele não se insurge contra a história em si, mas contra uma certa concepção de história. Para o existencialismo, a ausência de uma transcendência ou essência lança o homem em sua liberdade, mas também na angústia e no absurdo. A náusea de Sartre nos permite compreender ainda que, nessa perspectiva, a falta de um sentido maior, de um sentido metafísico, impediria as pretensões da filosofia da história de totalizar o sentido. Bom, eu passo agora para a segunda parte do texto, que tem como epígrafe palavras do Hans-Georg Gadamer, em Verdade e Método. Abre aspas, ser histórico quer dizer não se esgotar nunca no saber-se. Fecha aspas. O título da segunda parte é Filosofia da Existência, Fenomenologia Hermenêutica e Filosofia da História. Se o existencialismo pode ser facilmente localizado como um movimento irradiado a partir da cena intelectual francesa, sobretudo no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, a filosofia da existência tem um escopo bem mais amplo e abrange desde os alemães Karl Jaspers e Martin Heidegger, e aqui eu faço uma ressalva que eu estou inserindo apenas Ser e Tempo, do Heidegger, na filosofia da existência, né, as obras após a virada, eu sei que não se encaixam nesse rótulo. Mas a filosofia da existência abrange também os franceses Gabriel Marcel, Paul Ricoeur e também o dinamarquês Søren Kierkegaard. Então, estou tentando demonstrar agora, vou tentar explorar agora mais os argumentos da filosofia da existência. A primeira parte foi dedicada ao existencialismo. E eu destaco ainda que a relação entre os autores da filosofia da existência e o existencialismo costumava ser bem tensa, nada amistosa. Por exemplo, o Karl Jaspers chegou a afirmar em uma carta no ano de 1937, que ele enviou ao Jean Wall, que o existencialismo era a morte da filosofia da existência. Quem já leu a Carta sobre o Humanismo, né, já percebeu que o Heidegger também tinha várias reservas contra a leitura que o Sartre faz da sua obra. Então, percebam que eles são dois estilos de pensamento aqui que têm proximidades, mas também têm tensões. Para examinar as contribuições trazidas pela filosofia da existência, farei um breve sobrevoo sobre as teses de Jaspers e Heidegger acerca da historicidade. As situações limites são um limiar inultrapassável, sobre o qual não temos total controle. São situações que não podemos transpor nem alterar. Então, o que o Jaspers está querendo dizer quando ele coloca a historicidade como uma situação limite? Algo bem simples, nós não podemos escolher se nós vamos ser ou não seres históricos. Isso está para além da nossa capacidade de escolha. Então, a historicidade humana, ela é uma situação limite. Nessa perspectiva, a historicidade aparece como uma situação limite, que é sofrida como um estreitamento e assumida como profundidade. Então, o que eu vou tentar mostrar agora é que, por um lado, a historicidade limita as nossas possibilidades, mas, por outro, ela permite. Por um lado, ela é um não, ela é uma interdição, ela tenta mostrar que nós não somos seres eternos, atemporais, mas, por outro lado, ela permite determinados caminhos. Ela é um sim. A condição histórica que parece limitar o ser humano é também a que lhe apresenta as possibilidades de concretização da sua liberdade. A historicidade é a característica de tudo aquilo que é concreto, opondo-se ao intemporal, abstrato e universal. Estou seguindo aqui o Jaspers ainda, tá? Na concepção de historicidade.
Entendo que um dos pontos-chave do viés existencial da historicidade é justamente sua função de limite. Eu gostaria de sublinhar essa parte agora. A historicidade é um limite da nossa condição humana, da nossa experiência. Mas limitar seria sinônimo de restringir? Ao refletir sobre o emprego da noção de limite à existência humana em História e Verdade, Paul Ricoeur apontou para uma dupla acepção do termo. Por um lado, o limite designa o estar limitado enquanto perspectiva, mas por outro, ele indica a possibilidade de significação e de sentido. Se a historicidade manifesta os limites do ser humano, evidenciando sua não atemporalidade, ela também possibilita a concretização do sentido do ser. Por exemplo, uma das marcas da existência humana é a sua liberdade para fazer suas próprias decisões. Todavia, essa liberdade sempre é limitada pelas circunstâncias históricas. Assim, são as situações históricas que, ao mesmo tempo, limitam as possibilidades e permitem determinados caminhos. Tanto Jaspers quanto Heidegger apontam que a historicidade não deriva do conteúdo epistemológico das ciências históricas. Na verdade, de acordo com o autor de Ser e Tempo, o lugar primordial da reflexão existencial sobre a história é o nível ontológico que precede a qualquer tematização historiográfica. No plano ontológico, a historicidade é deduzida da temporalidade originária, constituindo-se então como o solo ontológico e existencial que possibilita a historiografia. E eu acrescentaria também, possibilita a filosofia da história. Vale lembrar aqui um célebre trecho do Tratado de 27. Eu abro aspas para o Heidegger. A análise da historicidade do Dasein busca mostrar que esse ente não é temporal porque se encontra na história. Mas, ao contrário, que ele só existe e só pode existir historicamente porque no fundo do seu ser é temporal. Fim de citação. Isso implica em um verdadeiro giro ontológico, na medida em que a temporalidade deve ser entendida como algo constitutivo e originário da existência humana, e não como algo secundário, obtido artificialmente após uma reflexão intelectual e historiográfica. O principal objetivo da analítica da historicidade é demonstrar que a fonte existencial da historiografia é a estrutura ontológica da historicidade do ser humano. Bom, dito isso, eu passo para as minhas considerações finais, que tem como subtítulo uma pergunta. Nós estaríamos, então, em direção a uma filosofia existencial da história? Essa é a pergunta. E, para encerrar, eu gostaria de apontar algumas implicações dessa reflexão, das duas partes anteriores, para o campo da filosofia da história. Então, vou fazer aplicações práticas aqui, as quais eu esquematizei em 5 tópicos. Não são teses, tá? Não estou propondo normativamente como a filosofia da história deve se comportar. Não, isso são tópicos apenas. O primeiro tópico. A reflexão sobre o sentido da história não pode mais desconsiderar as experiências de falta de sentido, nem mesmo incluir a ausência de sentido em uma dialética cujo telos é inexoravelmente atingido, garantindo um ganho de sentido ao processo histórico. Isso implica em um espaço maior para a categoria de contingência. Ou seja, como vocês sabem, a filosofia da história se preocupa em refletir sobre o sentido da história, o sentido da experiência histórica, mas o que eu estou tentando argumentar aqui é que, após o diálogo com a filosofia da existência, essa busca de sentido não pode mais desconsiderar a falta de sentido, nem mesmo incluir essa falta de sentido, à maneira hegeliana, numa dialética, que faz o trabalho do negativo, e insere essa negatividade num processo que caminha rumo a uma síntese. Então, não.
é preciso levar a sério esses argumentos colocados pela filosofia existencial. Segundo tópico, a filosofia da história não deve se restringir a uma crítica epistemológica das condições de possibilidade da história como conhecimento científico, tal como foi proposta pela chamada filosofia crítica da história. Né? No século XX, aí, por uma herança neocantista ou pela via da filosofia analítica, surgiu isso que nós chamamos de filosofia crítica da história, que basicamente é uma reflexão epistemológica. Né? Abdica do pensamento teleológico, não se preocupa mais em investigar se existe um telos na experiência e busca as condições de possibilidade do conhecimento histórico como ciência. Mas, assim como Paul Ricoeur, eu penso que seria um erro acreditar que, por falta de uma filosofia da história de tipo especulativo, há lugar apenas para uma epistemologia da operação historiográfica. Então, além de fazer filosofia crítica da história, é necessário incluir na filosofia da história, né, de maneira análoga ao que o professor Valdeir Araújo propõe para a história da historiografia, é necessário incluir no programa da filosofia da história uma analítica da historicidade. Terceiro tópico. Uma filosofia existencial da história toma como um de seus principais objetivos estabelecer as bases para um diálogo recíproco entre a ontologia da historicidade e a epistemologia da historiografia. Nas críticas que o Ricoeur faz ao Heidegger, esse ponto é muito polêmico, né? O Ricoeur se ressente do Heidegger ter, de alguma forma, submetido a epistemologia à ontologia. E eu não vou tomar partido aqui exatamente nesse debate. Não vou dizer se alguma das duas propostas seria a mais adequada. Na minha perspectiva, o ideal é que haja um diálogo recíproco entre ontologia e epistemologia. Né? Não vamos devorar a epistemologia na ontologia, mas também é necessário que a epistemologia se abra para as discussões ontológicas. Trocando em miúdos, isso que eu acabei de dizer aqui, não se trata de inaugurar uma ciência existencialista. Né? Não estou querendo propor aqui que a historiografia se transforme em uma ciência existencialista. Parafraseando Michel Foucault, numa entrevista que foi reunida nos Ditos e Escritos, gostaria de lembrar que, embora o existencialismo tenha marcado o estilo de vida e pensamento de um certo número de intelectuais europeus, jamais existiu algo como um saber ou disciplina existencialista. E eu acrescento, é saudável que tenha sido assim. Não seria interessante congelar ou cristalizar esses argumentos existenciais em uma ciência. O mais importante é identificar a historicidade como o fundamento ontológico e existencial da historiografia. 2 minutos eu concluo, tá bom? Quarto tópico. A filosofia da existência nos ajuda a perceber que o passado é mais do que um objeto de estudo, né, que está exterior a nós. Mas ele é a força existencial da temporalização da temporalidade. E aqui eu estou me referindo ao Heidegger, obviamente, mas também ao trabalho do Augusto, né, que está aqui do meu lado, defendeu uma tese de doutorado há poucos meses, em que ele tenta mostrar de forma pungente esse lado existencial da história. Endossa, portanto, o pensamento do historiador francês Henri Marrou, na obra Do Conhecimento Histórico. Nessa obra ele diz o seguinte, que a utilidade do conhecimento histórico reside em seu sentido existencial. Abro aspas para o Marrou. O passado só pode ser conhecido se de alguma maneira se encontra em relação com a nossa existência. Fim de citação. Quinto e último tópico, em suma, penso que uma filosofia existencial da história pode investigar os modos como atribuímos sentido ao passado, já que não há um sentido dado, nós podemos investigar então como nós damos sentido ao passado, mas também como as narrativas sobre a historicidade constituem o conhecimento de si mesmo e a nossa orientação existencial no mundo. Bom, fico por aqui. Obrigado pela atenção.
Sem mais delongas, dou a palavra ao Valderiz para o comentário. Acho que é o microfone. 10 minutos. Por favor. Ok, vou tentar fazer um comentário rápido. Então, como todos puderam ver, né, um trabalho de muita qualidade, ousado. Eu acho que o principal valor do trabalho do Breno é ter a coragem de apontar para um caminho, né? Ele não vai nos trazer conclusões definitivas, mas ele vai apontar para um caminho que pode ou não ser explorado, e essa proposta então é colocada à mesa para a gente, né? Eu preparei aqui alguns comentários, eu vou basicamente centrar nessas cinco tópicos finais, né? Mas apenas para dar uma geral no texto, o que eu diria é que o objetivo do texto do Breno é apontar então para uma filosofia existencial da história, né? A filosofia da história, como se a gente pensar ela como campo de investigação, ela entrou em descrédito por volta ali meados do século XX, como demonstra, por exemplo, o diagnóstico do Lyotard, né? Aquela coisa da crise das metanarrativas, enfim, não vou me delongar nisso, mas um dos valores do seu trabalho, se eu estou entendendo bem, é que fazer filosofia da história não significa necessariamente repetir aquelas filosofias clássicas ou modernas da história, do tipo hegeliano, do tipo kantiano, enfim. Existem outras possibilidades, né? Mas, mais do que isso, você meio que responde a uma certa objeção, você até mencionou aqui, de que, com a falência das filosofias modernas da história, a única possibilidade que nos restava era fazer uma certa filosofia crítica da história, né? Uma filosofia sobre as bases epistemológicas do conhecimento histórico, né? E o seu mérito, então, é desafiar esse postulado, se eu estou entendendo corretamente, aventando, inclusive, a hipótese de uma filosofia da história de cunho existencial. Bom, mas para chegar a essa possibilidade, o texto do Breno ele faz um movimento que vai do existencialismo sartriano até as filosofias da existência, sobretudo de Jaspers e Heidegger, né? E se entendo bem, você prioriza a segunda em relação à primeira. Você prioriza a filosofia da existência sobre o existencialismo. Depois eu quero que você me responda. A razão desse privilégio, me parece, residiria na ideia de que o existencialismo sartriano parece negar a historicidade do ser. Algo que, nas filosofias da existência, essa dimensão é colocada num plano muito mais elevado, né? Do ponto de vista de Sartre, por exemplo, a existência é o reino do absurdo, da contingência, da monotonia, enfim. Em relação ao tempo, prevalece a ideia de uma sucessão de agora sem nenhum nexo contínuo, né? Eu destacaria, inclusive, uma parte da própria náusea, onde isso se coloca bem claro. Então, vai dizer o Rockentanner, e o relato prossegue às avessas. Os instantes deixam de se empilhar uns sobre os outros ao acaso. Foram abancanhados pelo fim da história que os atrai. E cada um deles atrai, por sua vez, o instante que precede. Então, essa ilusão de continuidade é dada pela narrativa, enquanto a vida, a existência mesmo, ela é descontínua, ela é contingente, ela é absurda, né? Me parece, então, que pelo fato da filosofia da existência dar mais destaque e centralidade à dimensão do ser histórico, é que ela deu uma fundamentação maior para a sua proposta de uma eventual filosofia existencial da história, né? Você fala no final do texto, Breno, antes dos tópicos, você menciona uma espécie de giro ontológico, porque você não deixa claro se esse giro ontológico aconteceu na história da filosofia ou na historiografia, ou poderá acontecer na historiografia. Então, assim, será possível a gente pensar uma história ontologizada? O que significa exatamente? O que você quer dizer com essa expressão, giro ontológico da historiografia? Para eu entender melhor mesmo. E sobre os 5 tópicos, vou fazer comentários rápidos de cada uma, tá? Eu tenho tempo? 6 minutos. Então, o primeiro tópico diz assim: a reflexão sobre o sentido da história não pode mais desconsiderar as experiências de falta de sentido, nem mesmo incluir a ausência de sentido em uma dialética cujo telos é inexoravelmente atingido, garantindo um ganho de sentido ao processo histórico. Aqui eu vou destacar 2 coisas. Primeiro, se refere a essa dialética. Essa dialética,
ela acontece na própria experiência ou na reflexão sobre o sentido? Uma pergunta. A outra. Você diz que o telos é inexoravelmente atingido, garantido um ganho de sentido. O que exatamente garante que esse telos seja atingido? Ok? Sobre a segunda tese, segundo tópico, eu vou destacar a parte aqui que você fala já no final. Você vai dizer: de maneira análoga ao que Valdeir Araújo propõe para a história da historiografia, pensa necessário incluir no programa de filosofia da história uma analítica da historicidade. Bom, mas nessa proposta aí, história da historiografia, enfim, teorizar e historicizar já não constitui o mesmo gesto? Você não acha? Ou ainda vale a pena a gente separar? Entendi. Você disse que vai propor essa analítica da historicidade para a filosofia existencial da história de modo análogo a uma história da historiografia, né? Mas na história da historiografia, teorizar e historicizar já não constitui o mesmo gesto? Uma pergunta. Bom, eu vou direto para o quinto ponto, o quinto tópico, que me parece mais interessante. Em suma, penso que uma filosofia existencial da história pode investigar os modos como damos sentidos ao passado e também como as narrativas sobre a historicidade contribuem para o nosso conhecimento de si e também para a nossa orientação existencial. Você afirma, né? Bom, duas coisas. Em primeiro lugar, alguém poderia aqui te lembrar, por exemplo, de Gumbrecht e dizer que a nossa relação com as coisas não se esgota na dimensão do sentido, né? Ainda que sempre estamos dando sentido às coisas. Claro. Mas além disso, alguém poderia também lembrar do próprio Martin Heidegger, para quem as estruturas da abertura não consistem apenas na compreensão e na formação de sentido. Ela também envolve disposição, estado de humor, né? Discurso, enfim. A historicidade, enquanto existencial, abre-se sempre também em algum estado de humor. Não seria o caso também, numa eventual filosofia existencial da história, abrir espaço para essa dimensão, o que incluiria talvez a possibilidade de envolver a própria dimensão de contingência, que você menciona no seu primeiro tópico? A experiência da náusea, por exemplo, não aponta para a dimensão de um sentir que não é só sentido? A mudança no sentido da vida de Roquentin não é ativada primeiramente por ter os sentidos, os sentimentos, né? A flor da pele, dispondo-se para a náusea? E um segundo bem pontual ainda sobre esse quinto tópico, você menciona a expressão narrativa sobre a historicidade. Te pergunto se isso aqui dá para elevar um nível de categoria. Você acha que é possível, se foi essa a sua intenção? E se sim, quais seriam os seus possíveis termos e significados? Ou uma expressão que talvez você goste, dos seus limites. Bom, basicamente é isso.